queria que você falasse desses dois objetivos, né? Um do Vasco, outro do Botafogo, de um ano que vai ser bem complicado, hein, cara? Porque é uma Série B com um monte de time bom, hein? Fabiano, a gente está aí numa semana em que o Vasco pode ser eliminado quinta-feira do estadual, né? Perfeito. Não significa grande coisa? Não significa. Mas, por outro lado, você não chegar entre os 4 de um campeonato estadual, num ano que você está na Série B, não é a primeira vez que cai, dívidas enormes e tal. Porra, tu fica meio assim, tipo, pô, é sério? Então, o Vascaíno precisa de uma luz do fim do túnel. Essa luz do fim do túnel, ela vem no estadualzinho, né? Numa chegada numa Copa do Brasil, num beliscão aqui e ali. Na medida que essa luz do fim do túnel não aparece, o Vascaíno vai murchando, irmão. Aquela campanha para meter 200 mil sócios torcedor que foi incrível, o cara não vai manter pagando, porque o cara vai chegar uma hora que ele fala, porra, foda-se, eu não sou idiota. Não muda nada, não melhora nada. Aí tu chega num cenário eleitoral, porra, tem quatro candidatos lá. Os caras falam, pô, o torcedor do Vasco tá vendo, faz eleição, e adia eleição, e volta eleição, e discute, não sei o quê. Pô, será que vocês 4 não conseguem chegar num consenso aí e falar, vamos fazer uma final aí todo mundo, pra ficar maneira a imagem do Vasco e tal? Não, a preocupação deles não é o Vasco, irmão. Então fica uma coisa, o Vascaíno perdeu, assim como o brasileiro perdeu o senso do absurdo, né? Tipo, a gente pode ler uma notícia como a desse menino Henry aí e não se assustar absurdamente. O Vascaíno ele já consegue ver as notícias do Vasco, por piores que sejam, e ele não reage mais, sabe? Tipo, tá bom. Cara, isso é a pior coisa que pode acontecer num clube. É a falta de perspectiva, a falta de noção de grandeza. E eu acho que o Botafogo e o Vasco estão passando por um processo que tá na hora dos dois. Peraí, cara, eu sou o Vasco, irmão. Eu sou o Vasco, meu brother. Eu vou entrar nessa Série B, eu vou arrebentar. Eu vou dar um jeito aqui, seja com o menino da base, seja com reforço, com empréstimo, do jeito que tiver que ser. Mas eu sou o Vasco, eu não posso entrar numa Série B sendo o Vasco e olhar para o time do Operário, olhar para o time do CSA para ver se ele tem um elenco igual o meu, para ver se o meu elenco é melhor que o dele. Não pode, porque a partir do momento que você faz isso, você aceita a Série B. E o Vasco e o Botafogo não podem, o Cruzeiro e o Idem, não podem aceitar a Série B, né? Eu concordo plenamente contigo, eu acho que não dá para aceitar, mas aí passa muito, Rica, pelo que a gente está observando. Aqui o Bill Vascaíno fala isso, se você vai observar, e você claro que acompanha isso nas tuas redes sociais, também chegam essas opiniões, a questão política em relação principalmente ao Vasco. Aí começa, essa gestão é tudo mulamba, tem que assumir o Leven, e essa briga, eu não vejo um brigar pelo Vasco, Rica, não sei se você já viu, deu essa sorte, eu não dei. Tenho a mesma impressão que você. Porque o que eu consigo enxergar é um garoto mimado de um lado, que ganhou o brinquedo, mas tiraram dele, e ele quer a todo custo esse brinquedo de novo, mesmo ele tendo prometido que não brigaria mais por ele. Do outro lado, um senhor de idade, que os dois são adultos, poderiam sentar os dois somente, sem os seus aspones, e conversar. Mas não querem fazer isso pelo bem do Vasco. Aí fica um promovendo, junto a outros youtubers, apoiando a desassociação, que é um absurdo. O cara falar numa live, como ele falou com o Mário Coelho, que acha legítimo o movimento do torcedor, ele tinha que ser o primeiro a falar, não, torcedor, você até tem o direito, mas não faça isso com o Vasco, independentemente de quem esteja na cadeira. Aí quando você chancela, o Vasco não anda, Rica. Mas a impressão que eu tenho é exatamente essa, Fabiano. É exatamente essa. Que, tipo, por exemplo, eu tenho um bom relacionamento com o Júlio, já entrevistei ele, foi 3 eleições, né? Então eu entrevistei o Júlio 4 vezes, 5 vezes. Sempre foi um cara muito maneiro comigo, não tenho nada para falar dele. Não conheço o Júlio profissionalmente, como acho que a maior parte das pessoas também não, né? Porque não é uma carreira pública. Entrevistei todos eles. O Leve foi super bacana também na entrevista que ele me deu. O Campelo, enquanto presidente do Vasco, encontrei várias vezes, mesmo criticando muito o Campelo. Ele sempre foi muito, assim, teve um dia que eu fiz seríssimas críticas ao Campelo e 2 dias depois eu encontrei com ele no restaurante. E o Campelo levantou, eu falei, tu me dá um trabalho do cara. Ele falou, quem me dá trabalho é você. Eu peguei, dei um abraço dele e falei, nada pessoal. Ele falou, Rick, eu sei, tá tudo certo, você não tá me xingando nem nada, tá tudo direitinho. Então, assim, eu nunca tive problema de relacionamento com nenhum deles, eu sempre me dei muito bem com eles. O que eu não consigo entender é, mais ou menos, para traçar uma relação, é mais ou menos assim que eu acho que o Brasil inteiro gostaria que todas as questões políticas ficassem de lado e o presidente, juntamente com todos os governadores, falasse, vamos deixar de lado, vamos resolver a pandemia? Tá ruim para todo mundo? Vamos fazer um negocinho aqui direitinho? E é a mesma coisa que a gente esperaria no Vasco, que é se vocês não conseguem sentar os 4 aí, 3, 4, e falar, vem cá, tá uma merda, irmão. Tu tem uma carta aí de crédito? Bota aqui, cara, a gente bota você na diretoria. Pô, tu tem não sei o quê? Bota aqui, irmão, vamos resolver aqui, porque a gente não pode não subir, brother. E o Vasco entendeu? Não dá. A gente precisa resolver, né? E a impressão que se tem, impressão não, acho que é muito claro que é muito mais importante o projeto de poder do que necessariamente o melhor para o Vasco.
né? E aí você fica naquela sensação meio, né? Você fala, pô, mas qualquer lado que eu apoiar, eu não sei exatamente quem está se recusando a se reunir ou quem é o cara que está tentando, talvez, ou esteja aberto a isso e que não consiga. E aí você não sabe o que você está apoiando, né, Fabinho? A gente não... Fica difícil, né, cara? Porque a gente não tem acesso ao bastidor, a gente não tem acesso... Quem ali não quer conversar? Quem ali está disposto? O Leve não tinha um dinheirão para botar no Vasco? Não é Vasco pra caralho. Cartas de crédito. Nada contra o Leve. Não é Vasco pra caralho? Cola lá no cara, irmão. Chega lá no Salgado e fala, Salgado, vem aqui. Ó, eu tenho isso aqui, mas tem que ser desse jeito, desse jeito. Tá bom? Eu posso ser o diretor aqui de futebol, vou botar dinheiro aqui? Mas é Vasco, irmão. Tu quer o quê? Tu quer um aplauso ou tu quer o Vasco na Série A? Eles querem um aplauso. E aí, quando quer o aplauso, a instituição, que é muito maior, e eu sempre digo isso, Rica, você foi para a arquibancada, você é torcedor do São Paulo, eu acho que você nunca gritou o nome de um dirigente. Você ia para gritar os nomes dos seus ídolos. O cara que entrava em campo, o treinador que estava à beira do campo. Então, assim... Não, já gritei assim, tipo, pô, o São Paulo é campeão do mundo. Aí todo mundo grita o nome de cada jogador e, por último, grita o nome do presidente. É evidente que você fala do presidente. Mas ir torcer por um presidente, me importar com quem é o dirigente, meu irmão, rala daqui, entendeu? Exatamente.